Quem nos visita pela primeira vez, levante sua mão. Quem nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Mais alguém? Seja muito bem-vinda, você também. Amém? Vão receber os irmãos com alegria. Quem aqui já fez reforma na casa? Quem aqui já fez reforma na sua casa? É fácil fazer reforma morando dentro? Hã? Sim ou não? Quando você quebra um lado, estraga o outro. É poeira. São pessoas que entram na tua casa de manhã, vão embora de noite, trabalhando ali. Não quer que você converse com ninguém. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. Que muitas vezes nós entramos no templo, ouvimos a palavra de Deus e saímos da mesma forma que entramos. Não há mudança nem transformação. Porque ficamos conversando, ficamos deitando o ombro, ficamos conversando, brincando, e falta comprometimento com a palavra de Deus. Por isso que muitas pessoas, elas saem da igreja, são frequentadores de igreja, e não há mudança de vida. Está sempre galgando no erro, o mesmo erro. Porque na hora de receber a palavra, fica conversando, distraindo, e não são mudados de vida. E aí o diabo é presa fácil. Porque o inimigo não quer te matar, quer deixar você morno. Porque morno você não faz nada, né? Quando você está morno, não é quente nem frio, morno. Então fica neutro, não faz diferença alguma. E quando nós temos que ouvir a palavra, e do altar sai palavra de destino para a nossa vida. Quando ouvimos as irmãs aqui dando testemunho, que Deus fez uma grande obra na vida delas lá, em 3 dias. Mas porque elas foram decididas a mudar a vida delas. Eu gostei hoje que muitos aqui, nenhuma delas falou que não estava a fim de ir, está quase desistindo. Gostei muito, achei muito, toda vez a mesma história, ia desistir. Parabéns, irmãs, e ninguém falou isso aqui. Outra coisa maravilhosa, gostei aqui, ninguém ficou falando de comida, falou de transformação de vida. Você pode dar um aplauso para Jesus por isso? Porque muitas vezes a lembrança que traz é a comida que come. E aí nada foi mudado. E a comida se come lá, come aqui, que é o lugar. E quando eu vi esse testemunho dessas mulheres aqui, fiquei muito feliz de ver que Deus verdadeiramente entrou na vida de vocês. Amém? Vamos lá, coloca o tema da administração. Diga, eu e você. Todos precisamos de reforma e transformação. Quando nós falamos eu e você, e todos precisamos. Eu conheço pessoas que não aceitam que ela está errada. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de aceitar que ela erra na vida. Eu conheço pessoas que ela chegou a um nível de vida que ela não precisa de mais nada, não precisa de mudança, não precisa de aprender mais nada. Eu era uma pessoa tão difícil de aceitar as diferenças. Quando eu conhecia Jesus, quando eu via a pessoa falar assim, do amor, que Deus não sei o quê, comecei a ir na célula, tudo, eu achava assim muita falação, eu não acreditava naquilo. E muitas vezes, eu via assim que eu sempre estava certo. Talvez na célula, o irmão está ministrando ali, eu via, e desacreditava. Muitas vezes ia no culto, via o pastor ministrando, eu olhava, ouvia, até chorava, mas ia embora para casa da mesma forma que eu entrei. Eu precisava de uma transformação de mente, eu precisava de uma reforma total no meu caráter, eu precisava de uma mudança tão profunda no meu ser, porque a soberba, a prepotência é a destruição de qualquer ser humano. Sabe quando você acha que você sabe mais que os outros? Você acha que você pode falar mais do que os outros? Isso acontece num casamento,
Isso acontece numa empresa, isso acontece em ministério, isso acontece em muitos lugares. Que muitas vezes o marido não aceita que a mulher fale nada, porque ele está acima do bem e do mal. Muitas vezes a mulher não aceita que ninguém fala nada, ela está sempre acima do bem e do mal. E tem aqueles que preferem brigar, já sai batendo porta e não ouvir, porque é mais fácil fugir da conversa. Então nós necessitamos, e muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, nós estamos dentro de uma célula, fazemos parte de um ministério, e nós ainda não fomos transformados. E Paulo, um dos maiores vivalistas, ele trouxe essa palavra que fala de transformação de mente. Ele começa lá, mais para frente ele fala sobre o que é transformação, o que é uma pessoa ser transformada, o que é uma pessoa ser renovada. Primeiramente agradar a Deus, mas o maior exemplo de transformação de uma pessoa é para agradar primeiramente os seus, da sua casa, aonde nós convivemos. Não tem coisa pior trabalhar com uma pessoa insuportável, uma pessoa difícil de lidar. Não tem coisa pior do que dormir com uma pessoa que dorme de um jeito, acorda de outro, ranzinza, pessoa chata, pessoa que não consegue, não aceita mudança na vida dela. Não tem coisa mais difícil uma pessoa ser reclamona. Ela reclama do trânsito, ela reclama da chuva, ela reclama de muito sol, ela reclama de tudo. Ela reclama que o tempo passa muito rápido. Essa pessoa precisa de uma transformação, sim ou não? Nós precisamos. Porque seria muito cômodo eu, como pastor, apóstolo dessa igreja, falar assim: você precisa de transformação. Não, e eu preciso e muita, porque eu sou a vidraça dessa igreja. Se eu não tiver uma referência, eu sou o primeiro alvo a ser acertado. Os meus pastores, mesma coisa. Os meus líderes, meus 12, a mesma coisa. Eles são vidraça. Os líderes de célula também são vidraças. Então Deus começa a formar pessoas para ser referência. Jesus ficou 3 anos e meio trabalhando com 12 homens, cada um de um jeito, nível cultural, conhecimento, financeiro, familiar. A única diferença é que eles eram todos judeus, mas todos diferentes um do outro. E quando Jesus foi crucificado, aqueles 12 homens que viram milagres, viram prodígios, voltaram para as mesmas vidinhas que tinha antes, porque não houve transformação no espírito deles, não houve transformação na vida deles. Eles olhavam para Jesus, e Jesus, ele saiu, foi embora. Sabe que parece conosco? Parece conosco mesmo. Nós viemos à igreja, ouvimos a palavra, vamos às células, ouvimos a palavra, voltamos para casa do mesmo jeito muitas vezes. Voltamos gritando com nossa esposa, gritando com nosso marido, gritando com nossos filhos, xingando no trânsito, reclamando de tudo. Então nós voltou a velha pessoa voltar para casa. Então o mesmo os discípulos de Jesus, que nós até criticamos, que eles abandonaram o caminho da fé, nós estamos no mesmo que eles. Mas Jesus não era um homem debaixo de propósitos. Era um homem que não vivia por sentimentos, mas vivia por decisão. Jesus não ficou magoado porque não houve transformação nos seus discípulos. Jesus não ficou magoado porque Pedro voltou a pescar, porque Tomé duvidava. Jesus não ascendeu aos céus porque ele queria ainda ter transformação. A obra não tinha terminado. E Deus está falando essa noite para você, meu irmão: olhe para cá, não converse, olhe para cá. Deus está falando com você esta noite. A boa obra ainda não acabou em você. Tem que haver transformação, tem que haver uma renovação, uma reforma. Em Romanos 12:2 fala assim, vamos lá, irmãos: e não vos conformeis com esse século, com a circunstância,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas vamos parar ali. Transformais pela renovação da vossa mente, até ali. Como que nós vamos agradar a Deus? Como nós podemos transformar nossa mente, se nós não tratarmos bem aqueles que caminham conosco? Como podemos tratar bem, agradar a Deus, se nós maltratamos a pessoa que nós temos aliança? O homem maltratar sua esposa, a esposa maltratar seu marido, e ambos maltratar seus filhos. Como que Deus vai olhar para nós? Mas agora eu fui liberto do cigarro, eu fui liberto da droga, eu fui liberto do jogo, eu fui liberto da prostituição, eu fui liberto da mentira, mas ainda não houve uma transformação. Continua o velho temperamento. Quando se exalta, eu sou assim, eu luto, mas eu não consigo. Eu quero dar uma notícia para nós todos. Nós não lutamos, nós apenas tentamos. Porque se nós lutarmos, Paulo diz, eu me esmurro a mim mesmo, lutando. Se nós lutarmos para que haja uma transformação, não é uma transformação somente de falar, mas de estar na presença de Deus. Ninguém vai mudar a vida sem estar na presença de Deus. Ninguém vai ser transformado se não tiver uma vida com Deus. Ninguém vai aprender a escrever se não fizer a lição que a professora que dá. Nós nunca seremos transformados se a palavra de Deus não estiver em nós. Não tem como o ramo se soltar do caule, do tronco, e continuar vivo. Algum tempo ele vai ficando verdinho, mas depois ele começa a amarelar e começa a apodrecer. Assim é a nossa vida. Assim somos nós, o cristão. Nós nos apartamos do tronco, achamos que está bom. Não, está bom. Eu não preciso de muito, não. Também não é assim. E nós vamos morrendo. E muitas vezes nós tiramos como base a nossa vida financeira. Está indo bem, graças a Deus, eu sou infiel, eu não faço direito, mas eu continuo levando minha vida. Mas há consequências em volta de tudo. Há consequências, relacionamento, enfermidades. Muitos de nós não entendemos isso. Nós não entendemos que ser mais ou menos tá bom, é morno. Ser mais ou menos é morno. Nenhuma mulher, nenhum homem vai aceitar que fique uma semana com você e outra semana com outra, seja casado ou solteiro. Assim é Deus, os princípios são assim. Temos que ser fiel constantemente. Não podemos ser fiel ocasionalmente. Por isso que nós somos pessoas que precisam de uma reforma. E muito difícil a reforma numa casa é no ser humano. Começa a reforma e começa a olhar, isso aqui dá para aproveitar, tem 20 anos, dá para aproveitar, isso aqui dá para fazer, tá bom, porque nós temos medo de tirar o velho para vir o novo em nossa vida. Nós temos medo de arrancar as velhas estruturas. Um homem que antes era bravo, chegava em casa, batia o pé, já todo mundo ficava com medo. Ele tem medo de mudar. E como um ditado que diz para ele, a mulher montar nele, os filhos montar nele, não respeitar mais. É como aquela pessoa tem um dinheiro para reforma, mas tem medo. Mas não precisa, tá bom. Deus está dizendo para nós, tem muitos de nós está apegado às coisas do passado, e isso está fazendo mal para você. Está fazendo mal para a tua família, está fazendo mal para a sociedade, está fazendo mal para o seu ministério, está fazendo mal, porque nós precisamos arrancar esse velho, a velha estrutura, para que venha um novo. Muitas vezes tem uma casa lá para reformar, e nós, mas está bom, mas o filho está vivendo mal, a filha está vivendo mal, mas não precisa não, dá um jeitinho aqui. Assim somos nós. Não precisa tudo assim também não, calma. Para que eu ir no encontro? Para que ir no encontro?
Não precisa disso não. Também não é assim também. Por que eu vou no encontro? Para quê? Medo de arrancar o velho, arrancar as velhas estruturas. E a gente vai negociando, vai tocando a vida, e o passado continua presente em nós. Como a irmã falou, perdi meu pai faz 1 mês e 10 dias, conheci o pai dela. Faz 15 anos que ele foi embora. Eu pensava que o meu problema era a paternidade mal resolvida. E ela viu que não. Isso apenas era um problema. Mas tinha coisas piores que isso. As velhas coisas. O que você precisa reformar de você? O que tem que jogar fora? Talvez você tenha ainda limpar aquele quartinho das emoções. Cartas de namoradas antigas, cartas de namorados, presentes, está guardado. Mas na minha casa não está, na casa da minha mãe, da minha avó, da minha tia. É tempo de buscar e queimar tudo, porque tem que tirar o velho para vir o novo. Mas eu guardo ainda uma lembrança de um copo antigo, nem tem mais, a cerveja Kaiser. Quebra ele, aquilo está te prendendo no passado, a velha estrutura. Mas eu tenho um cinzeiro ganhei da minha trisavó, eu não fumo mais, fui liberto. Joga fora. É o medo de arrancar as velhas estruturas para começar o novo. Muitas das vezes, na Bíblia fala, não vou ler para não perder mal tempo aqui. A Bíblia fala de um homem que foi renovado, foi reformado, Zaqueu. É tão interessante que ele saiu de casa, decidido a mudar a sua vida, ter uma transformação de vida. E quando Jesus encontra com ele, Jesus se oferece a estar na casa dele. E você vai ler o texto, Jesus não oprime ele, ele sente necessidade de mudança, porque ele estava na presença de Deus. Se quando nós estivermos na presença de Deus, não precisa pastor falar, não precisa da mulher, do homem falar, ninguém, o líder falar. O próprio Espírito Santo vai te convencer que você precisa de mudança. O arrependimento vem. Zaqueu na mesa jantando, Senhor, eu decido, se alguém eu defraudei, eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus, hoje houve salvação nessa casa, diga amém. Deus está dizendo para nós, quem está na presença de Deus, há uma transformação de vida. Aí eu te pergunto, quem viveu bem? A família de Zaqueu viveu muito melhor do que antes, porque houve salvação naquela casa, houve uma transformação de vida, uma reforma no caráter e na estrutura familiar. Então nós, muitas das vezes, isso tem nada a ver, tem a ver. Nós pais, mães, avós, tios, o que seja, nós somos corresponsáveis pelas pessoas que caminhamos juntos. Quando nós olhamos a vida de Zaqueu, ele correu atrás, ele foi atrás de Jesus, mas em nenhum momento Jesus oprimiu ele para mudar de vida, mas a presença de Deus na vida dele constrangeu, e ele se libertou do pecado, que ele era um ladrão. Muitas vezes nós continuamos da mesma forma, não mudamos de vida, continuamos velhos hábitos, porque estamos distante da presença do Senhor. A presença de Deus nos incomoda a ter uma mudança. A santidade de Deus nos confronta a uma mudança de vida. Quando olhamos a vida de Ana, está lá em 1 Samuel, que ele fala, era uma mulher atormentada, uma mulher doente, ela botava a culpa em Penina, mas Penina era um instrumento que foi colocado ali, para levar ela para frente, para ela decidir a vida dela. Deus já tinha um destino para ela, já Samuel já estava no céu, já era conhecido como filho de Ana, o grande profeta, mas lhe faltava uma atitude de Ana. Ela ficava preocupada com a rincha com Penina, essa mulher não sei o que, essa mulher não sei o que, ela desviava o foco da vida dela para Penina. Talvez hoje aqui, você não está chegando no teu foco, porque tem algo distraindo, algo tirando o seu foco de Jesus, está deixando você em outra rota, e Deus está chamando, ei, a rota é diferente, você está tomando, e ela simplesmente,
Quando Ana parou de orar Penina, ela decidiu ir direto no sacerdote. Ela foi direto a ele, clamando, orar primeiro a Deus. Ela orou e clamou ao Senhor. Ela tirou o foco dos problemas. Ela focou no seu objetivo, que era ter um filho. Qual é o teu objetivo na sua vida? O que tem te distraído, tirado você do foco das promessas de Deus? Você precisa de uma reforma. Eu preciso de uma reforma todos os dias na minha vida. Porque todo dia nós vamos se deteriorando. Todo dia a gente vai acumulando coisas que precisam ser tiradas da nossa vida. Talvez um irmão que não te cumprimenta, aquilo lá vira uma sujeira, uma palavra mal desencontrada, uma fofoca, te coloca você com bronca de uma pessoa. Talvez muitos se deitam, mas não se conversam. Se deitam, mas não se respeitam. Hoje pode ser um dia propício para você decidir Jesus a tocar essa reforma na tua vida. E a reforma custa caro. A reforma não é barato. A reforma, ela vai arrancar algumas coisas que você vai ter que desapegar. Vai ter que jogar fora muita coisa. A reforma, ela causa constrangimento, porque pessoas vão ter que entrar na tua vida para te ajudar nessa reforma. A reforma, ela precisa de abrir nossa boca e pedir ajuda. Muitos de nós precisamos pedir socorro. Socorro. Ana pediu socorro ao Senhor, e Samuel nasceu. Talvez nós já nos achamos tão bom demais que não precisamos mais de ajuda. Nos achamos tão autossuficiente que vamos botar culpa em Penina, vamos botar culpa na mulher de Zaqueu. Mas decisões, elas vão definir nosso destino. Deus nunca tem um destino ruim para ninguém. Nenhum pai deseja seu filho se dar mal na vida. Muitos se dão mal por desobediência e caminhar pelo seu próprio entendimento. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre usou uma voz na terra para direcionar o seu povo. E depois Ele colocou o Espírito Santo para ser nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que caminha todos os dias conosco, nos orientando, nos convencendo do pecado, nos convencendo o que é certo, o que é errado, nos convencendo o caminho que deve caminhar. Muitas vezes nós queremos um tempo. Eu preciso de um tempo para começar. Talvez não vai dar tempo. A morte pode chegar antes de haver uma mudança. E depois que partiu já não tem mais jeito. A Bíblia não fala daquele caso de Lázaro e o mendigo, em que lá um estava no inferno, largo de enxofre, e o outro estava no paraíso. E quando chega um lá, ele pede, pelo amor de Deus, por favor, avisa a minha casa, os meus irmãos, que aqui é horrível. E a palavra diz bem claro: ei, os mortos já não conversam mais. Acabou. Resumindo, acabou. Quem está aqui não fala lá embaixo e nem embaixo em cima. Pense bem, reflete bem. É melhor passar por um processo de reforma, de transformação aqui na terra, do que depois não ter mais jeito. É muito mais fácil submeter a obediência à palavra de Deus, submeter a um pastor, submeter a um líder que está te ajudando, do que você lá em cima testificar que não tem mais jeito. Mas molha só um dedinho para pôr meus lábios. Não. O que está de cá não vem para cá, o que daqui não vai para lá. Irmãos, presta atenção, abre seu entendimento. O inferno existe, irmãos. É lago de enxofre. Muitas pessoas falam que a terra é o inferno. Aqui não é do inferno não. Deus não preparou o inferno para nós. Deus preparou um paraíso aqui na terra para nós. Nós, pela desobediência, vivemos mal. Nós não temos, Deus não tem culpa do homem matar o outro. Não tem culpa do outro roubar. É pela desobediência.
é pela iniquidade que não busca, porque eu conheço tanta gente, se puder levantar aqui, que já fez tanta coisa errada. Eu sou o primeiro, e Deus deu a oportunidade, a chance de começar de novo. Diga amém. A oportunidade de restaurar um casamento, diga amém. A oportunidade de restaurar relacionamentos, diga amém. A oportunidade de aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que adulterava altera mais. Deus dá oportunidade para todos nós, diga amém, e dê um aplauso a Jesus. Outro homem, você sabe por que é reforma? Qual que é a moeda para a reforma e a transformação? Chama-se arrependimento. Não tem outra moeda. Não é fazer novena, não é fazer campanha, não é fazer andar de a pé daqui lá, nem andar de joelho, nada. Isso não vai mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a nossa vida, a sua vida, chama-se arrependimento. É a moeda do favor que nós entregamos para Deus, o arrependimento. Ele nos devolve com perdão e dá uma folha limpa, uma oportunidade de começar uma nova vida. Sem arrependimento não há reforma e nem transformação de vida. O que Zaqueu falou? Ei, se alguém eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Houve um arrependimento. Mas muitas vezes nós falamos assim: eu sou assim, o que eu fiz está feito, de nada me arrependo. Oh, alecrim dourado, estrela do amanhã, não feriu ninguém, não machucou ninguém. Será que não está na hora da gente pegar e buscar o arrependimento para haver uma mudança de vida, uma transformação? Davi, o segundo coração de Deus, é no Salmo 51, abre lá, Salmo 51. Esse homem chamado por Deus, um valente, homem corajoso, jovem corajoso. E quando ele peca, ele tenta encobrir o seu pecado, mentindo, tramando o mal, o assassinato, porque ele estava onde? Distante de Deus. Ele estava observando o mundo físico e não conectado no espiritual. Muitas vezes nós estamos tão conectados na terra que não temos tempo de abrir a Bíblia para ler, não temos tempo de ler nenhum versículo. Às vezes nem na igreja trazemos Bíblia, ou nem no iPhone, iPad que tiver, nem na célula. Vivemos de papagaio e de pirata, ouvindo aqui, ouvindo aqui, ouvindo aqui. E muitas vezes não nos preparamos para os dias maus. Davi, ele tinha tanta convicção que Deus era com ele, mas o seu coração foi corrompido pela vaidade e pelo poder. Já não preciso mais nas guerras, porque Deus é comigo e vai vencer sem eu mesmo. Vou ficar por aqui mesmo, olhando a mulher dos outros, olhando a paisagem. E quando ele erra, ele tenta encobrir o seu pecado. Talvez hoje aqui você tenha jogado igual ao gato, areia em cima da tua caca, do teu pecado. Mas com o tempo o vento vai vindo, aquela areia vai sendo tirada e a caca do cocô do gato vai aparecer. Muitos vai encobrir o seu pecado com areia. Mas o mesmo que fez você pecar, ele quer acabar com a tua vida, com o teu casamento, com a sua história, com a sua família. Ele vai provocar uma tempestade para remover aquela areia, e o seu pecado vai ser aparente para desmoralizá-lo e destruir uma história que Deus preparou para você. Ah, mas Deus quis assim. Deus não quer mal para ninguém. Se Ele quer mal alguma coisa para nós, o que sobra para o diabo? Nada. E nós muitas vezes vamos vir nessa ilusão
que eu sou esperto. Ah, eu sou ninja. Ou uma mulher ninja, ninjo, o que vai ser? Eu consigo, ixi, eu só. Ah, comigo é assim. O Chaves é bobo, o Kiko, mas eu não. Eu sou o seu Madruga, eu sou esperto. Estou sempre ganhando, estou sempre à frente. Davi fez isso. Mas no Salmo 51, Deus falou profundamente com ele, através da vida do profeta Natan. Quando chegou para ele e disse: Ei, tem havendo um homem de muitas ovelhas, e um só tendo uma. Ele vai lá, toma aquela ovelha e mata. O que o senhor faria? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que fez isso? É você, rei. Naquele momento, o confronto do profeta com o rei levou ele ao arrependimento. A Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, se cingiu de vergonha, se colocou na presença de Deus. E ele escreve esse Salmo 51, coloca para nós, Salmo 51. Ele começa adorando a Deus, dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, bondade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu pecado. Até aí. Ali houve um arrependimento. Se eu quebrar esse copo, por querer ou sem querer, vai ter uma consequência. Eu não vou ter o copo beber água, mas ele vai ser reposto. Mas quando nós cometemos algumas coisas, ele cometeu um assassinato, ele tramou a morte de Urias, ele fez de tudo para saciar a tua carne, a tua vontade. Sabe, irmãos, aqui dentro talvez você não matou ninguém, não trama ninguém, mas está matando uma aliança no seu casamento, está matando a criação, o futuro dos seus filhos. Você jovem, está matando um projeto lindo que Deus tem para você, para sua família. Davi, ele destruiu uma família para saciar teu desejo, sua vontade. Ele não se importou que era o amigo, tinha família, que tinha não sei o que, eu quero ela e acabou. E depois ele vai matar, ele trama para matar. E Deus usa o profeta Natan para desmascará-lo. E hoje Deus usa o Espírito Santo para diverti-lo. Cuidado, o vento do inferno está soprando e vai mostrar o teu pecado. Nada fica escondido, nada. E muitas vezes, à luz de Cristo, nós somos confrontados para que haja uma mudança. E Davi, quando ele escreve esse salmo, ele escreve na profundeza da sua alma. Deus o perdoa, mas as consequências permanecem por 1000 anos. Já pensou a gente pagar um preço por recusar uma reforma na nossa casa? Para guardar dinheiro, o telhado está caindo, machuca alguém, destrói a casa. Já pensou nós, por não querer mudar nosso caráter, nós destrói uma história dos nossos filhos, nós destrói a história da nossa esposa, do nosso marido, por não querer uma reforma em nós, uma transformação de vida? O mundo fala de remorso, mas remorso não muda a vida de ninguém. Choro, gritaria, não muda a vida de ninguém. O que vai mudar é o arrependimento e uma mudança de rota da nossa vida. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos de reforma todos os dias, porque todo dia algo novo acontece. Uma casa adornada, limpa, preparada, se ela não for cheia, ela começa a deteriorar, começa a rachar, trazer um monte de coisa. Se você começar, vocês mulheres que chegaram hoje aqui felizes nesse encontro, se vocês não manter sempre cheio o teu espírito,
sempre cheio, com o tempo vai esvaziando. Fazendo a barganha, trocando o Espírito Santo por outra coisa, vai voltar 7 vezes pior do que o primeiro estágio. Ô boca, vira para lá. Cadê madeira? Não adianta. A madeira você vai machucar a tua mão, vira nada, isolar nada, se não tiver o Espírito Santo cheio. Porque muitos de nós começamos muito bem, mas depois vamos enfraquecendo, igual aquelas corridas de arrancada. Parou. A vida cristã é todo dia, esvazia e enche, esvazia e enche, esvazia e enche, sempre enchendo, nunca deixando. Daqui a pouco acaba essa água, eu tenho mais para colocar. Assim somos nós. A reforma é todos os dias. A reforma é todos os dias na nossa vida. Diga ao teu irmão do lado assim: você precisa de reforma. Agora vira de novo e fala assim: e de transformação. Porque muitas das vezes nós limpamos um quartinho de sujeira, organizamos a bagunça, mas continua o mesmo quartinho. E Deus não quer isso. Quer que tira aquilo que não presta, aquilo que nos atrapalha, e nos encher de algo novo em nós. Estou acabando. Pessoas que não quiseram ser reformadas. Judas foi um. Não quis ouvir a Deus nem ser transformado. Saul não quis ser transformado, não quis ser reformado. Ele era convicto que ele achava que estava certo, e ali ele morreu. Preferiu se jogar por cima da sua espada do que ele mudar a vida. Muitos de nós passamos por depressão, lutamos e muitas vezes caminhamos juntos, aceitando a depressão, aceitando esse flagelo que atormenta. Hoje pode ser um dia de você dizer: eu não aceito mais a depressão, eu não aceito ser escravo, eu não aceito mais, eu preciso de uma renovação.